A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Que final de semana indescritível. Assim, um derramar da presença de Deus. Vocês, mulheres, assim, deram um show de quebrantamento, né? De vasos disponíveis nas mãos do Senhor. Só quem esteve lá e quem puder conviver vão poder testemunhar a grande transformação que o Senhor começou na vida de vocês. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra agora, nessa hora, mas vai ser com certeza uma palavra muito rápida, porque a hora já está avançada, mas eu não posso deixar de compartilhar algumas coisas para vocês nesse momento tão crucial. Porque na realidade, para a maioria de vocês, esses foram dias de salvação, esses foram dias de alcance, foi um momento de um encontro especial com Deus, né? Onde o Espírito Santo passou a habitar em vocês de uma forma mais livre e plena. E a salvação, ela é o primeiro passo. É como se fosse a porta de entrada para o reino de Deus. Na realidade, Jesus é essa porta de entrada para o reino de Deus. E uma vez que nesses dias vocês entregaram suas vidas, seus corações a Jesus, e embora alguns já tivessem feito, renovaram essa aliança e puderam se render ainda mais ao Senhor, é como se a partir de agora vocês tivessem diante de vocês um novo horizonte para um novo começo. E algumas coisas são imprescindíveis para que nós possamos crescer no conhecimento e nessa vida que Deus agora disponibiliza para nós. Eu queria aproveitar, antes de trazer a palavra diretamente para vocês, para falar um pouco daquela onda, ou daquelas ondas que estão ali naquele banner azul, né? O banner com o slogan da Sal e Luz lá. Esse desenho, ele retrata a realidade do reino de Deus. Eu queria explicar um pouco para vocês, especialmente para você que está chegando agora na Sal e Luz. Deus tem um grande sonho em Jesus Cristo. O grande sonho de Deus é que o seu reino seja instaurado em toda a terra. Você sabe que o mundo em que nós vivemos é um mundo de pernas para o ar. Os valores estão completamente invertidos. As coisas que a humanidade tanto considera como ouro, como coisa preciosa, para Deus muitas vezes é como lixo. E aquilo que Deus considera como mais importante, a humanidade tem descartado. Mas a grande vontade de Deus, o grande sonho de Deus em Cristo, é de que o seu reino desça para a terra. Por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele orou assim: venha a nós o teu reino, porque o reino de Deus é o governo de Deus. É onde Jesus é esse grande rei sobre a humanidade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada em toda a terra, é o coração desse reino de Deus. Nem de longe nós pregamos ou ensinamos que a Sal e Luz é a melhor igreja, que a Sal e Luz é a única igreja certa, que só existe a Sal e Luz em João Pessoa. Não, pelo contrário. Quando você vê aquela onda azul marinho ali, azul escuro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, isso tem relação com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Por exemplo, nós estamos num lugar que pertence a uma outra denominação que não a Sal e Luz. Os irmãos aqui têm o nome de igreja local, mas nós temos igrejas presbiterianas, igrejas congregacionais, igrejas anglicanas, igrejas pentecostais como a Assembleia de Deus, e o nome
isso é o que menos importa. O que importa é se essa expressão da igreja tem um compromisso com a palavra de Deus e um compromisso com Jesus Cristo vivo. Porque Jesus não deixou religião, mas ele deixou sim a sua igreja. Ele disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas essa igreja universal, essa igreja que nós podemos chamar de invisível, porque quando Deus olha lá do céu, não tem placa, essa igreja ela também tem uma expressão, ela tem um coração, e o coração da igreja universal de Deus é a igreja local. Aí a igreja local, sim, são essas pequenas expressões, as diferentes comunidades espalhadas pela face da terra, cuja Sal e Luz representa uma delas. Então nós temos a Sal e Luz na Zona Sul, é uma expressão da igreja local. Nós temos a Sal e Luz lá no Bessa, uma expressão da igreja local. Temos uma Sal e Luz lá em Barra de Camaratuba, também. Estamos agora, daqui a pouco a gente vai falar a respeito desse projeto, nós vamos implantar a nova sede da igreja Sal e Luz lá em Cabedelo, no bairro Ponta de Campina. Será uma expressão local. Como as demais denominações, na sua localidade, representam a igreja local do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu não sei, algumas de vocês, tem alguém que fez o Metanoia, que faz parte de uma outra igreja, e veio fazer o Metanoia? Levanta a mão. Você é de que igreja? Deus Emanuel. Fica onde? No Bessa. Igreja Deus Emanuel no Bessa. É uma expressão local da igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Quem mais é de outra igreja? Você? Igreja Batista do Miramar, do pastor Jean. É uma expressão local da igreja do Senhor Jesus. Você? Da igreja católica. É uma expressão local da igreja do Senhor Jesus. Você? Batista de Mamanguape, também, enfim, quem mais? Presbiteriana, lá atrás. Verbo da Vida, aqui. Católica também, quem mais? Da Emanuel? Missão Evangélica. Estão entendendo que essas são expressões locais, né? Desde que elas estejam de fato comprometidas com a palavra de Deus e com Jesus Cristo vivo. Eu, por exemplo, venho da denominação batista, mas eu conheço muitas igrejas batistas que há muito tempo abandonaram o compromisso com a palavra e com Jesus Cristo vivo. Elas vivem pela força da tradição. Você chega lá, não tem vida, é aquela coisa apagada, morta. Enfim, nós temos mais é que orar para que o Espírito Santo desperte e renove a vocação que a igreja tem, que é ser uma expressão local da igreja universal, não aquela do reino de Deus, mas a igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, vamos falar aqui da Sal e Luz, né? A igreja local do Senhor, todas elas deveriam ter como coração, e a igreja Sal e Luz tem buscado ter, como coração da igreja local, o grupo. Porque numa reunião como essa de domingo à noite, presta atenção, numa reunião como essa de domingo à noite, é muito difícil se ter comunhão, é muito difícil se ter relacionamentos profundos. E aí, algumas igrejas, alguém já chamou esse movimento da nova reforma protestante, que vem sendo despertado desde a década de 70. Algumas igrejas chamam de grupo familiar, outras igrejas chamam de célula, outras igrejas chamam de pequenos grupos. Na Sal e Luz nós chamamos de rede de grupos. E eu quero despertar você para essa realidade. Tão importante quanto essa reunião, quando todos nós estamos juntos para celebrar o Senhor, é a reunião do grupo, porque o grupo é o coração da igreja local como um todo. Amém?
Então, você, metanoiada, que está chegando agora na Sal e Luz, você que está vindo para fazer parte da nossa comunidade, não abra mão de se reunir ao longo da semana com o seu pequeno grupo, na rede de grupos, porque é ali onde a gente cresce em relacionamento, é ali onde a gente tem oportunidade de não apenas aprender a palavra, mas também questionar, contribuir, participar. Ali a gente recebe pastoreio, ali a gente recebe oração específica, ali a gente pode abrir o coração. Enfim, o pequeno grupo é o coração da igreja local. Ah, pastor, mas isso é uma moda que vem de 30 anos para cá. Não é uma moda. Quando você vai ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, você encontra a forma da igreja se reunir. E diz a Bíblia que eles se reuniam tanto no pátio do templo, como nós estamos aqui, como de casa em casa, partindo pão, com singeleza de coração, e a cada dia o Senhor ia acrescentando os que eram salvos. Amém? Então, reino de Deus, igreja do Senhor Jesus, igreja local, grupo, e está vendo aquela sigla ali? Que sigla é aquela? Está dando para ler? MDA, modelo de discipulado apostólico. Está vendo 1 a 1? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de... Vamos repetir todos juntos? Sejam meus imitadores como eu... Mais forte, dá para ficar mais bonito, vamos lá? Porque se inventou no meio evangélico essa história de dizer, olhe, Hebe, não olhe para ninguém não olhe para o pastor não olhe para Inês não olhe para Tiago não, porque se você olhar você vai se decepcionar e você vai cair. Olhe para Jesus. Mas isso é bíblico? Em parte. Porque Jesus é o nosso grande modelo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas Paulo está dizendo, olhem para mim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse discipulado 1 a 1 tem relação com isso. Deus vai colocar dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, pessoas que vão servir de referencial para a sua vida. Mulheres, homens para os seus maridos, que serão referencial para a vida dele. E a gente vai poder, num futuro muito próximo, dizer, você mulher vai dizer, sejam minhas imitadoras como eu sou de Cristo. Alguém pode dizer amém? Amém. Porque esse é o grande propósito de Deus, que ninguém esteja sozinho na igreja do Senhor. Veja que Jesus apesar de ser Deus, ele era um Deus de relacionamento. Ele sendo Deus, ele tinha 12 discípulos, dos 12 ele tinha 3 com os quais ele era mais íntimo. Amém? E vocês precisam entrar, se inteirar e participar dessa visão, para que nós possamos juntos cumprir o grande propósito do Senhor Jesus, que é instaurar o reino de Deus nessa terra. Amém? Porque onde o reino de Deus chega, ali chega a paz, ali chega a libertação, ali chega a cura, ali chega a harmonia, ali chega a prosperidade, ali chega a vida, ali chega o crescimento, ali chega o amor, enfim, tudo quanto de bom pode emanar de Deus, vai fluir onde chegar o seu reino. Amém? Aí eu quero que você, está com Bíblia aí? Quem tiver com Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, e eu quero encerrar com esse versículo. 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, 2 Pedro 3, 18. 2 Pedro 3, 18. Posso ler?
Diz assim, 2 Pedro 3,18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Podemos ler todos juntos? Quem está com Bíblia aí, vamos lá? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Eu vou começar de trás para frente. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Para muita gente, Jesus é Salvador, e Ele é. Nós ouvimos lá a mensagem da cruz, nós vimos o preço que foi pago pela nossa vida, pelo resgate, pelo perdão dos nossos pecados, e é muito bom a gente, de fato, ter Jesus como nosso Salvador. Mas, além disso, nós precisamos entender que, como Jesus, no reino de Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, nós precisamos nos submeter a Ele. Amém? Jesus, Ele não pretende ser apenas o Salvador de quem Ele não pode ser Senhor. Eu vou repetir. Jesus não pretende, Ele não pode ser o Salvador de quem Ele não é Senhor. Eu preciso reconhecê-lo como a minha autoridade máxima. É por isso que Mateus 16, 24 vai dizer que nós precisamos seguir a Jesus, tomar a nossa cruz, nós precisamos morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo. Tomar a cruz significa o preço do discipulado, da gente aprender dele, da gente se submeter à vontade dele, aquilo que ele nos ensina através da sua palavra. Então Jesus é Salvador e Senhor. Vamos fazer um exercício aqui. Vocês da minha direita vão dizer Salvador, e vocês da minha esquerda, Senhor, certo? Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Mais forte, Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Ele só pode ser Salvador de quem Ele for Senhor. E aí o apóstolo Pedro, que é quem recebeu naqueles dias a chave do reino, ele vai dizer uma coisa muito importante para vocês, especialmente que estão começando essa caminhada com Cristo. Ele diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento. Mais uma vez, vocês aqui são graça e vocês são conhecimento. Cresçam, porém, na e no. Cresçam, porém, na e no graça e conhecimento. Por que graça e conhecimento? Graça é favor, é algo que eu não mereço e Deus faz por mim. Graça é um favor imerecido. E como é que eu posso fazer para crescer na graça, pastor? Porque você está dizendo que é de graça, então se é de graça eu não preciso fazer nada. Não é bem assim. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o favor de Deus ele pode ser conquistado, alcançado. A gente não costuma dizer aí pelo mundo, fulano é um desgraçado, né? O que quer dizer isso? A gente ouve pessoas dizerem isso. Fulano é um infeliz, é um desgraçado. É alguém que não tem o favor de Deus, que não tem a graça de Deus. Agora, essa é uma condição muito terrível, mas o que Pedro está dizendo é uma ordem, um imperativo. Eu posso crescer na graça de Deus. Repita comigo. Eu posso crescer. Você pode dizer para quem está do seu lado, você pode crescer na graça de Deus?
É verdade. Olha, não dá tempo, a gente realmente está com o tempo estourado, mas eu quero provar na palavra que isso é uma verdade. Lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 4, existia um rapaz chamado Jeocás, e nesse texto diz o seguinte, ó: então Jeocás buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. Israel estava vivendo um momento de desgraça, um tempo de desgraça. E o rei Jeoacás decidiu buscar o favor do Senhor. E sabe o que é mais impressionante? Diz a Bíblia, e este o ouviu. Vou ler outro texto. Zacarias capítulo 8, verso 21. Diz que os habitantes de uma determinada cidade dirão a outra: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu mesmo já estou indo. Então, o que é que significa, pastor, buscar a graça de Deus? Crescer na graça de Deus. É você se dedicar com quebrantamento, com dedicação, você buscar a vontade de Deus. É você ter uma vida de súplica, de oração, é pedir sobre você essa graça. Aconteceu comigo, aconteceu com vocês nesses dias? Buscar o favor do Senhor? E como é que vocês estão se sentindo? Maravilhada, aliviada, transformada, renovada, porque quando a gente busca o favor de Deus, quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente clama, Deus responde. Pedro está dizendo, cresçam na graça. Quer dizer, continue a desenvolver isso. Chegou em casa, apareceu um problema. Sabe de uma coisa? Eu vou buscar o favor do Senhor. Chegou em casa, está enfrentando uma perseguição. Quer saber? Eu vou continuar buscando o favor do Senhor. Eu vou continuar crescendo na graça. Vai enfrentar rejeição, vai enfrentar uma dificuldade no trabalho. Senhor, eu preciso da tua graça. Deus, eu preciso do teu favor. Deus, muda a minha sorte. Senhor, entra nessa situação. Faz alguma coisa, Deus. Isso é crescer na graça, porque a palavra diz que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta lhe será aberta. Isso é buscar o favor do Senhor. E declare comigo: eu irei continuar a buscar o favor do Senhor sobre a minha vida. Amém? Segundo lugar, cresçam no conhecimento. Porque eu não posso, preste atenção, e eu vou encerrar aqui, eu não posso me relacionar com quem eu não conheço. Isso é verdade ou não é? Como é que eu posso estabelecer um relacionamento com quem eu não conheço? E a melhor forma de se conhecer a Deus, a principal fonte do conhecimento de Deus está aqui, na sua palavra. Aliás, Provérbios capítulo 8, verso 35, falando a respeito da palavra de Deus, diz o seguinte, pois todo aquele que me encontra vida e recebe o favor do Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Falando a respeito dessa sabedoria, todo aquele que me encontra vida e recebe o favor do Senhor. Essa palavra é maravilhosa, daí Pedro dizer, irmãs, e eu encerro com isso, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Essa é a grande missão, é o grande ideal de Deus para a nossa vida. Por isso que a igreja é tão importante, porque é na igreja onde nós temos a oportunidade de continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos querem fazer uma aliança com essa palavra nessa noite? De continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem de pé em nome de Jesus,
para que a gente possa ter um tempo de oração. Nós vamos fazer uma aliança aqui agora, nessa noite, amém? Queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado.